Cleusa, bom dia aos ouvintes, bom dia Pedro. Bom dia, Pedro, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado, né? E amém, né? Que a gente está precisando. A gente deve se abençoar todos os dias, viu, Marco? A gente já falou sobre isso, né? Que é o poder do hábito, né? Então porque a maior bênção que Deus deixa para nós é o amor. Então, se você abençoa, você está estimulando o amor, né? E eu estava vendo a sua live de ontem, né? E falou-se um pouco sobre as formas que a gente vai criando, né? Que a humanidade cria, né? Sim. E que tem que passar. Então, assim, essas formas, pensamentos que vão se materializando nessas situações tem a ver com o padrão que a gente está cultivando, né? Sim, o padrão emocional, porque eu expliquei ontem o que está acontecendo no nosso planeta é tudo a nossa consciência materializada. Então, assim, fez-se uma egrégora de o consciente coletivo, né, dos pensamentos e está criando tudo isso que a gente está vivendo. Esse horror, né? Essa guerra. É a guerra, o vírus, porque assim, o ser humano ele está tão materialista, que às vezes tem que vir as dificuldades para ele cultivar mais um pouco o espírito, né? As coisas do espírito. As formas, pensamentos, elas nascem de sentimentos. Sim. Então, tudo começa com o sentimento que a gente guarda, que a gente carrega, né? E aquelas formas, principalmente tem um livro que explica bem isso, que é da Bárbara Brennan, que ela fala a cura pela luz interior. Então, ela fala sobre esse mundo das formas e como é difícil a gente se libertar delas. Desfazer, né? Porque elas vão se alimentar de você. Ali dentro daquela forma cria uma energia demoníaca que ela se alimenta dos seus pensamentos. Então, quando ela precisa de alimento, vai provocar em você aquele estado de consciência que formou ela, para que ela adquira alimento, né? Isso é bem visível em quem sofre de depressão, né? Sim. Que não consegue sair. Não consegue sair, porque as formas dominam, né? Então, aquela forma de pensamento que fica ali, aí vai criando. E tem, né, nesse mundo das formas, que é o quarto nível, formas de magias mentais, que acaba interferindo na vida da pessoa, e a pessoa pensa que alguém que fez alguma coisa, mas foi a própria mente que criou aquilo, né? É o próprio sentimento que ela carrega, né? Sim. Às vezes uma mágoa, uma falta de perdão, né? Não consegue perdoar uma situação, uma pessoa e ela guarda isso dentro dela, né? Sim. Então, ontem, e eu convido as pessoas a assistirem, né? A live que a gente comenta sobre as cartas de Cristo, e ali a gente vai interagindo com o que ele fala e com aquilo que a gente vivencia também, né? Porque o livro dele é para isso. Ele fala, às vezes, em metáforas, né? Para a gente poder decifrar aquilo que ele está falando ali. Então, é bom que as pessoas, quem tem o livro, acompanhe, quem não tem pode adquirir em PDF, que tem gratuitamente, e vendo que é a nova consciência. Então, o Cristo ele não vai voltar em carne mais. Isso você sempre fala aqui na rádio, né? Que para a pessoa parar de ficar esperando, né? Porque ele já se manifestou com palavras, né? Ele se manifestou em consciência, né? Então, esse livro é um bom caminho para as pessoas entenderem isso, que o Cristo está aí, ele já voltou, mas ele voltou através da consciência, né? Alertando nós a ter essa expansão, a abrir a nossa consciência para uma
energia maior, para uma visão maior da vida, que não esse mundinho só de sofrimento e materialidade, né? Que a gente está preso, né? Está preso nisso aí. Bom, então vamos passar o nosso telefone, né? Para quem quiser se conhecer mais, quem quiser entender um pouco mais de si mesmo, né? Lembrando os ouvintes, né, que você tem o tratamento da constelação familiar, né, para desatar Sim. esses nós com a terapia quântica e pode ser feito à distância também, né? Pode ser feito online. Então, os telefones são o 913 16 23 96 ou 985 55 63 64. E para quem quiser tirar dúvida do mapa astral ou marcar mesmo a sua consulta pela WhatsApp, né? Sim. É o 982923888. E também quem quiser mandar mensagem para mim é o 940 32 8391. E como você falou aí da constelação, Marcos, então essas formas, às vezes a gente herda, viu? Elas vão ficando de herança, né? É um vai, brinde que a gente vai recebe. passando, porque fica ali no núcleo, né? Fica ali dentro da constelação, também vai criando isso. E aí vai honrando. Por isso que há tanta repetição em relação a, de repente, você está se comportando como seu pai se comportava, né? Às vezes você está vivendo como a sua mãe vivia. E às vezes a pessoa não tem consciência. Então, quando você diz a ela, aí que ela acorda e para e pensa, é verdade, eu estou fazendo exatamente igual a minha mãe. Em alguns centros kardecistas, eles sempre falam de espíritos, né, que estão presos num sentimento, numa situação, e eles não conseguem evoluir, não conseguem mudar. Isso tem a ver com essa parte de herança familiar também, né? Sim. Que eles ficam ali esperando um perdão ou um reconhecimento, né? Ou às vezes uma libertação, né? esperando também que você honre o sofrimento dele, né? Que você seja leal àquilo que ele passou. E aí continua esse ciclo vicioso e ninguém evolui, né? Nem os que estão do outro lado e nem os que estão aqui, né? Fica preso naquele círculo familiar que você fala, né? Sim. Círculo familiar negro, né? Que cerca essas É pessoas. um círculo familiar negro que, assim, um tenta sair, o outro puxa, o outro tenta sair, o outro puxa. E aí não vai. Você pode ver, às vezes, isso acontece muito na vida financeira, nos relacionamentos, principalmente afetivo e familiar. Então, tenta-se mudar um padrão ali daquela família, mas quando você vê, está naquele imbróglio de novo, né? Então, ali vem, você vê, tem família que é uma sucessão de separações. Então, você vê lá, o pai separou, o avô separou, você está separando, seu filho está separando. Então, por quê? Está repetindo aquele padrão. Está repetindo, então aquele laço negro ali não se desfez para poder soltar que cada um vá para a sua história, né? Aí fica todo mundo ali prendendo, na vida financeira a mesma coisa. Às vezes vem aquele padrão de dívidas e aquelas pessoas não saem das dívidas. Tenta, sai, dali a pouco está de novo. Tenta sair, dali a pouco ela volta de novo. Quando vê, ela está no imbróglio de novo. Sim, então por quê? Não foi curado, porque a relação com o dinheiro também é um relacionamento. Então precisa ser tratado também, né? Sim, aí tem que tratar o núcleo dos relacionamentos daquela constelação. Então, esses núcleos é onde estão todos os nós, porque existem os cordões relacionais, né, que são ligados. Então, às vezes, está tudo naquele imbróglio, que nem um novelo de linha, né? Então tem que
começar por algum ponto, né? Alguém tem que puxar o fio ali, né? Alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Sim. Então, às vezes, aquela pessoa da família que escolhe fazer, ela começa a puxar esse fio. Só que, às vezes, demora. Então, se outros também for fazendo, vai desenrolando, Vai ajudando, né? vai ajudando a desenrolar tudo aquilo. Agora, se é uma pessoa só e a família ninguém acredita, você vai auxiliar, né? Mas o maior que vai ser auxiliado é você, só que demora. Então alguém tem que mexer. Criar coragem e ir em frente, né? Ir em frente, puxar o fio do novelo ali, da meada, que nem fala, né? É verdade. E esse é um bom momento para fazer isso, viu? Porque a gente está começando o nosso ano novo astrológico, né? Então, vamos desejar feliz ano novo, né? De novo. Porque, na verdade, o ano astrológico começa agora. Então, assim, lembra tudo aquilo que eu falei de Mercúrio, tá regendo o ano, que a gente tem que começar as coisas, se aperfeiçoar, há planos de aprender, a conhecer mais. A comunicação, né? Tudo isso. Então, esse é o momento da gente pôr em prática todos aqueles planos que a gente fez na virada do ano, as promessas. Então, agora é hora de arregaçar a manga e começar. Fazer, né? E uma coisa também, você lembrou bem, é de promessas, que fica nesse imbróglio de família, são as promessas que não foram cumpridas. Não cumpridas, né? Então, aí eles querem jogar a responsabilidade para os que estão aqui, né? Eles não cumpriram e querem que a gente cumpra. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente se compromete, com aquilo que a gente promete. Não prometo que você não possa cumprir, né? Então, assim, é melhor não... igual criança, depois vai... Eu falo assim, é melhor não prometer nada e fazer do que você prometer e não fazer. Porque depois alguém vai assumir essa responsabilidade. Dentro da família alguém vai ter que honrar, né? Vai ter que honrar aquilo lá. Da constelação. Então, né? Uma das coisas que eu vejo muito quando eu abro uma constelação são as promessas não cumpridas, as dívidas que não foram pagas, contratos que não foram honrados. Então, isso aparece muito nas constelações, viu? E aí a pessoa não entende por que não... Por que a vida dela não deslancha, né? Então, tá tudo ali. E como a gente falou no começo de padrões emocionais, então a gente herda do nosso pai, da nossa mãe, os padrões emocionais deles. E fica tão inconsciente que nós não percebemos, né? É automático, né? É automático. Quando você vê, você tem o mesmo comportamento. Por quê? Porque aquele padrão emocional está lá no inconsciente, né? E aí vai juntando ali as emoções reprimidas também, que a gente reprime, né? E vai ficando ali. Aí as pessoas podem perguntar, e como que eu faço para poder me libertar de tudo isso? É a pergunta que eu ia fazer. Como que o ouvinte em casa, a ouvinte, né, pode perceber que ela precisa passar por esse tratamento? Ou que ela tem que mudar alguma coisa? Quando há muita repetição, né? Por exemplo, ela está sempre repetindo o mesmo padrão. Vai de um relacionamento para o outro e é sempre a mesma coisa. Ela quita um débito, quando ela vê, ela já está cheia de dívida de novo. Então, são esses padrões. As desarmonias na família, que ninguém se entende, né? Doenças. Então, tudo isso são coisas que pode ser trabalhado na constelação, né? São a materialização dessas formas, né? Desses padrões, né? Vai materializando, você vai fazendo. E a terapia quântica também, o que ela vai auxiliar? Ela vai agir nas causas raízes, né? Então, só vou pegar um ponto, que é o chakra da base. Então, nesse chakra pode estar acumulado muitas coisas que você viveu. Por exemplo, escassez, miséria,
falta de autoestima, também a depreciação, não merecimento. Então, essas energias ficam implantadas. Então, a gente fala os implantes, né? Então, tem muitos implantes na nossa vida. E cada um vai ficando nesses pontos de força. E como o chakra da base é o chakra da sustentação, aí é onde trava a vida financeira. Então é um bom começo para a pessoa perceber se ela está com algum problema assim repetitivo, principalmente na parte financeira, né? Sim. É ali que precisa ser tratado, né? E o chakra umbilical, que é o chakra sexual, que é o sétimo sentido da vida, é onde fica os embrólios de relacionamentos. Então a pessoa também tem que perceber isso. Então ali a gente trabalha as travas que a pessoa tem na parte de relacionamento. Então, às vezes, culpa, arrependimento, remorso, violência, principalmente a violência sexual, abuso. Então, fica tudo neste chakra. E ele fica impedido. Sim, aí são os cordões relacionais que vêm já de outras vidas, né? Porque na terapia quântica também se trabalha o divórcio energético. Por que que tem que trabalhar isso? Porque, assim, cada relação que você tem com uma outra pessoa, fica um fragmento da alma daquela pessoa com você. E ela leva um fragmento seu. Então, às vezes, você se separa de uma pessoa e está sempre em atrito. Você não consegue ser feliz com o outro e a outra também não consegue ser feliz com o outro. Por quê? Existe a interferência do pensamento daquele fragmento que está com você. Que é a ponte, né? Que vai ligar você a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa fica com tanto ódio de você pela separação e aquilo acaba interferindo no seu relacionamento novo. Porque você está ali bem começando um relacionamento e de repente começa a ficar com raiva, discutir por qualquer coisa. Porque começa a desarmonia, né? Começa porque ali o pensamento da outra pessoa está interferindo. Está interferindo, principalmente por esse fragmento de alma. Então é muito importante a gente também se livrar, né? Sim, do que a gente... libertar, então fazer esse divórcio energético aí para poder libertar outra pessoa e se libertar também, né? E quando você fala em divórcio energético, o que você quer dizer? Então, é essa separação. Então, quando você trabalha com a terapia quântica, nesse ponto de força, para poder desenrolar tudo isso, então tem os comandos, que tem os códigos, né, do comando, do divórcio, e também tem a oração de libertação desses relacionamentos, aonde a pessoa conversa ali com o nome da outra, agradecendo pelo tempo que viveram juntos. Se tem filho, agradecendo pelos frutos que foi gerado daquele casal e que vai ser a ligação deles pelo resto da vida, mas que você está libertando ele e pede a libertação dele com você, desejando que ele seja feliz com outra pessoa, que você será feliz com outra pessoa também. Então é importante a pessoa se conscientizar que isso precisa precisa ser feito, porque geralmente as separações não é boazinha, né? É difícil, hein? Tudo que você tem que separar não é fácil, não. Não é, então até... O Pedro concorda, né, Pedro? Porque aquele que se sente excluído, né? Que você pediu a separação, você está excluindo. Então, aquela pessoa fica com muita raiva, né? Porque a gente pensa que ama, mas são os apegos. E o ego, porque apego, se você tirar o AP, fica ego, né? Então, os apegos são comandados pelo ego.
E o ego, ele quer ter o poder. Então, ele não admite que você saia da vida dele porque ele está apegado a você, ele tem um poder sobre você. Então, geralmente a gente quer a gente terminar, não que os outros terminem com a gente. Sim. É assim que a gente faz, não? E fica difícil, porque ainda mais se tem filho no meio, geralmente a mãe fica com raiva do pai, né? E joga os filhos contra o pai. E aí usa o que ela puder, né? Às vezes, Sim, e às vezes ela impressiona os filhos de tal maneira que os filhos ficam odiando o pai, né? Porque às vezes a criança é infantil ainda, adolescente, e ali um dos pais tem influência nessa impregnação, né? Então ele cria uma impressão. É a mesma coisa, eu brigo com você, mas meu filho gosta de você. Aí eu fico falando para o meu filho, esse Marcos é isso, ele é aquilo. não presta. Eu estou criando no meu filho uma impressão negativa a teu respeito. Aí ele começa a ter raiva de você do nada. Ele gostava tanto, mas de repente ele começa a te detestar. E isso é comum, né? Em alguns mapas, né? Você já até comentou isso de clientes que você também atendeu, que a pessoa tinha raiva do pai e ela não sabia nem por quê. E ela falava, né? Minha mãe sempre falou muito mal do meu pai, né? Essa moça, né? Sim. Falou. E isso eu tive um caso que foi muito interessante de uma moça que tinha esse problema, né? Que a mãe separou e criou essa impressão de um pai megero, né? Ali. E depois, quando ela fez o mapa, eu falei, não, você deve procurar seu pai, esclarecer tudo para você ver os dois lados. Aí, assim, ela foi atrás do pai, que morava lá no Nordeste, conheceu o pai e descobriu um pai totalmente diferente. Daquela imagem que ela tinha. Até ela passou a ter uma convivência mais próxima com ele, e depois de uns anos ele veio a falecer. Aí ela falou, graças a Deus que você me induziu a ver quem era o meu pai. Porque senão ela ia... Senão ele ia morrer e ela com aquela impressão dele, né? Ruim, né? Ruim. Então, por isso que a gente nunca deve ir pela cabeça do outro. Quando o outro fala muito mal de uma pessoa para você, procure certificar, procure olhar, porque é a impressão, né? Porque o outro pinta a sua imagem com aquele ódio que ele tem de você, né? E cada um sabe a sua impressão, né? Sim. Então, de repente, você fala, não vai naquele lugar que ele é horroroso. E eu vou e falo, não, o lugar não é horroroso, ele é normal, é simples, sei lá. Então, é a impressão de cada um, né? Então, assim, o programa chegou ao final. Eu quero desejar um bom dia a todos, gratidão, Pedro, e a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. E o programa vai para o YouTube. Quem perdeu pode assistir lá. Pegar lá também.